O Espírito Santo, a verdade, de mim irá testemunhar, e vós, minhas testemunhas, sereis em todo lugar. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São Mateus. Glória a vós, Senhor. Disse Jesus aos seus discípulos: se eles chamarem Beelzebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos, não os temais, pois porque nada há encoberto que se não se venha a descobrir, nem oculto que se não venha a saber. O que eu vos digo nas trevas, dizei-o às claras, e o que é dito ao ouvido, pregai-o sobre os tetos. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, mas temei antes aquele que pode lançar na jena a alma e o corpo. Porventura, não se vendem 2 passarinhos por um asse? E todavia, nenhum só deles cairá sobre a terra sem a permissão de vosso Pai. Até os próprios cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, vós valeis mais que muitos pássaros. Todo aquele, portanto, que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Porém, o que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai, que está nos céus. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje, Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículo 26 ao 33, 25 de junho, 12º domingo do tempo comum, é a liturgia deste domingo de hoje. Vamos à reflexão deste texto, então. Não tenhamos vergonha de ser diferentes e dizer para o mundo que Deus faz diferença. Precisamos, em primeiro lugar, testemunhar com a nossa vida qual é o tamanho do amor que nós temos por Deus. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. A palavra de Deus no Evangelho deste domingo nos convida a não ter medo de testemunhar o amor de Deus no mundo em que nós vivemos. Não ter medo porque sabemos que em muitos lugares a palavra de Deus não vai ser aceita. O Evangelho não vai ser aceito e por causa disso, muitas vezes, podemos nos sentir intimidados, envergonhados e o temor tomar conta do nosso coração. Mas nós valemos muito mais que alguns pássaros e devemos valorizar a proclamação do Evangelho que Jesus nos pede, mesmo sendo intimidados muitas vezes. A gente sabe que em muitos lugares não é possível levar o Evangelho porque muitas pessoas não querem mais aceitar o que Jesus prega e o que está contido na Sagrada Escritura. É o caminho que a humanidade está tomando, infelizmente, mas temos que nos mantermos firmes na nossa fé e na doutrina da nossa Santa Igreja. Falando da doutrina da nossa Santa Igreja, vamos ver o que diz o catecismo dela, o catecismo da Igreja Católica, alguma referência a esse texto de hoje. Parágrafo 305. Jesus reclama um abandono filial à providência do Pai Celeste, que cuida das mais pequenas necessidades dos seus filhos. Não vos inquieteis, dizendo, que havemos de comer, que havemos de beber? Bem sabe o vosso Pai Celeste que precisais de tudo isso. Procurai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será dado por acréscimo. Parágrafo 2145. O fiel deve dar testemunho do nome do Senhor, confessando a sua fé sem ceder ao medo. A pregação e a catequese devem estar compenetrados de adoração e respeito pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É o que está contido na nossa Sagrada Escritura
na doutrina e no magistério da nossa Santa Igreja. Confessar a sua fé sem ceder ao medo ou até a pessoas que intimidam-nos para que não proclamem o Evangelho do Senhor. Parágrafo 1816. O discípulo de Cristo não somente deve guardar a fé e viver dela, como ainda professá-la, dar firme testemunho dela e propagá-la. Todos devem estar dispostos a confessar Cristo diante dos homens e a segui-lo no caminho da cruz, no meio das perseguições que nunca faltam à igreja. Então, quem se compromete a fazer o trabalho do Senhor dentro da igreja, através da doutrina da igreja, tem que ter essa consciência que as perseguições serão constantes, né? E o caminho da cruz é esse mesmo, né? É esse mesmo. O serviço e testemunho da fé são requeridos para a salvação. A todo aquele que me tiver reconhecido diante dos homens, também eu o reconhecerei diante do meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me tiver negado diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai, que está nos céus. Apesar o que é mais importante, né? Os homens, né? O mundo, ou Deus e a vida eterna. Então é esse o recado do Evangelho de hoje.